Para sempre eu te adoro, oh meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, oh Senhor. Boa noite, queridos. Mais uma vez juntos aqui para adorar o nosso Deus, separando aí um tempinho com a sua família, a gente se juntando, mesmo que distância, né? Mesmo com a distância, mesmo através da tecnologia, a gente está aí juntos para adorar o nosso Senhor. E eu quero convidá-lo a se colocar na presença de Deus neste momento, buscando e ouvindo aquilo que Ele tem para falar contigo e comigo nessa noite, tá bom? Eu quero, antes da gente orar e iniciar o nosso tempo aí de devoção, eu gostaria apenas de dar alguns avisos importantes para cada um que está aí presente, que estamos buscando o nosso Deus. A arrecadação de cestas básicas tem acontecido, nós já estamos agora na 4ª leva de cestas básicas, conseguimos montar hoje 11 cestas básicas ali na igreja para atender as famílias, mas acredito que não será o suficiente por muito tempo, né? A gente tem algumas famílias já aí precisando, que já pediram, e todas aquelas que precisaram no mês passado precisam nesse mês de novo. Então temos aí bastantes famílias para auxiliar. Então, se você quiser continuar contribuindo, quiser continuar servindo ao Senhor nesse ministério também, será muito bem-vindo para que a gente continue sendo suporte para as famílias. É importante você e eu sabermos disso, tá bom? Não se esqueça que essa também é uma maneira da gente abençoar e ajudar aqueles que estiverem precisando. Outro aviso, culto das crianças, você já deve ter recebido o link aí no seu WhatsApp ou também aqui embaixo da nossa live. Então, link do culto infantil, Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus. Importante aí você colocar suas crianças, seus filhos, quem estiver debaixo dos seus cuidados aí, para conhecer de Jesus, ao mesmo tempo que você também conhece mais a Jesus através desse culto. Legal? Pequenos grupos acontecendo com todo vapor. Você precisa fazer parte, se ainda não faz, nos procure. É importante que você participe, não só para que você consiga abrir seu coração, mas também para que você ouça aquele que precisa abrir o coração para nós. Legal? Sexta-feira, Casamentos em Perigo. A próxima sexta agora falaremos do nosso 3º estudo, né? E é muito legal, é importante a gente lembrar dos pilares que Deus deixou na sua palavra para enfrentarmos as crises da nossa vida. Então, Casamentos em Perigo, uma série para todos os casais da igreja e para quem não é da igreja também. Então, convida quem você puder para participar dessa série que estamos fazendo. Participe das redes sociais, é a melhor maneira de você ficar por dentro de tudo e também de compartilhar aquilo que a igreja está fazendo e a palavra de Deus para aqueles que estão próximos de você. Então, compartilhe as redes sociais para que eles também fiquem por dentro de tudo. E aniversariantes, né? Olha aí os aniversariantes da nossa semana. Hoje é o Samuelzinho, filho do Rafa e da Vânia, 2 aninhos completaram aí, muito legal, completou aí, muito legal. E também aniversário do Almerino, logo mais aí. Então, se você quiser entrar em contato com eles, entre, mas se não for entrar em contato, no mínimo ore pelos nossos aniversariantes, legal? Fale com ele. O Almerino e a Araci, eles ficam sozinhos em casa, eles não saem e também não tem internet. Então a ligação, você como irmão em Cristo, é muito importante no aniversário dele. Então ligue se for possível. Na verdade é possível, né? Só ligue, procure por nós, como você membro tem acesso ao telefone do irmão, se for preciso. Então nos procure para que a gente possa informar você se for necessário e você ligar para ele nesse sentido, tá bom? Os dízimos e ofertas têm sido realizados normalmente e tem sido muito bom ver a igreja
empenhada, fiel ao Senhor, contribuindo com seus dízimos e ofertas para o sustento da obra de Deus através da nossa comunidade. Muita coisa sendo feita pela nossa igreja, conteúdos todos os dias, e não só isso, a gente brilhando a luz de Jesus de todas as maneiras que a gente pode, né? Honrando ao Senhor com tudo aquilo que a gente tem. Então é um privilégio ver a igreja e participar de uma igreja que realmente entendeu o princípio bíblico de que nós fazemos parte da obra do Senhor com tudo que temos e somos, nossos dons, talentos, com tudo aquilo que a gente tem, bens, recursos, devolvendo também uma parte daquilo que Ele tem nos dado com as finanças, e isso é muito legal. Se você está visitando aqui nosso culto hoje, não é membro e está pensando, puxa, estão falando de dinheiro, cara, não se preocupe, esse momento ele não é específico para você, você está aqui para conhecer a palavra de Deus e conhecer a nossa igreja também, por isso não se preocupe quanto a isso é um privilégio que nós entendemos como cristãos, como filhos de Deus, como membros ali da comunidade batista do Jardim Itamaraty, que entendemos que devemos fazer parte, então é um privilégio. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós entendemos esse princípio e aplicamos. Não damos nada para receber em troca, nada por obrigação e nada com tristeza. É com coração grato, generoso e amoroso ao nosso Senhor, pelo que Ele já tem feito e sustentado a nós. Legal? E por último, os motivos de oração que nós temos aí, são muitos aí, você deve ter percebido. Eu quero destacar alguns apenas que não são de praxe, né? Mas temos famílias em luto nessas últimas semanas, e essa semana tivemos aí a família Marinho, né? A mãe da Michele faleceu, vó da Stephanie dos jovens, legal? Vó da Biazinha. Então assim, é a família Marinho que está sofrendo, Saulo e Michele ali, com a perda da sua mãe. Então, que Deus console a família. Temos também a cunhada da irmã Marli, a Conceição, também faleceu. Então, temos aí alguns motivos de oração que a gente tem que colocar diante de Deus, orar para que Deus sustente, conforte a família. Nossa igreja já tem orado pelos familiares e queremos continuar orando por vocês, que Deus sustente fortemente a vida de vocês e se mostre como esse Deus maravilhoso que Ele é presente na sua vida. Legal? Vamos orar então ao nosso Senhor por todos esses motivos de oração que temos, pelos nossos aniversariantes e pelas famílias enlutadas. Vale lembrar, o Sérgio, ele está internado, o Sérgio Rocha, esposo da Beth, coloca diante de oração, diante de Deus em oração a vida do Sérgio, está esperando uma ressonância para então tomar as decisões exatas do que fazer com relação ao problema que ele está tendo, e é um problema sério. Então ora ao Senhor pela vida dele. E a Meire também, a Meire vai fazer uma cirurgia, se não me engano, dia 29, uma cirurgia longa, então que Deus abençoe essa cirurgia dela também. São muitos pedidos que nós temos aí. Eu quero convidá-los a orar por esses motivos, confiando no nosso Senhor e dependendo dele neste momento. Vamos orar ao nosso Deus? Feche teus olhos. Se você estiver com a sua família, abrace tua família ali. E vamos falar com o nosso Deus, colocando esse tempo diante dele, esses motivos de oração diante dele, para a glória e honra somente do nome dele. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas, Deus. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados e o teu auxílio para ouvir a tua voz, tua direção para dar os passos necessários em nossas vidas. Pedimos pela tua graça que fale conosco nessa noite. Nós não merecemos, Pai, nada disso, mas confiamos na tua graça e na tua misericórdia, por isso clamamos a ti nesse momento. Pai, pedimos, por favor, direciona, Pai, a nossa nação, endireita os nossos líderes. É difícil enxergar um líder no nosso país, Deus, que esteja ali se candidatando, que esteja ali se envolvendo. É difícil enxergar alguém que seja temente ao Senhor e que tenha decisões sábias realmente para o nosso país. Cada hora que a gente vê uma notícia de um líder diferente, seja o presidente, sejam outros, sejam pessoas que estão na política, que estão fora da política, é difícil ouvir uma voz sensata
neste momento, Deus. É um escândalo atrás do outro, e por isso nós te pedimos pela tua graça, direciona o nosso país. É muito difícil, Deus, ver uma situação como essa em nosso país, com pessoas que muitas vezes se importam mais com a própria aparência, com o próprio poder, do que de fato com a função que estão exercendo de cuidar da nação. E isso é para todos os lados, né? É difícil ver isso, é difícil ver tantas coisas acontecendo em nosso país, e pedimos a tua graça nesse sentido. Deus, conduza, por favor, a nossa nação, conduza em especial o presidente que está atual, Deus. Só o Senhor tem poder para fazer isso, então nós te pedimos pela tua graça. Haja com a tua misericórdia, faça aquilo que o Senhor sabe fazer. O Senhor dobra os rios, o Senhor também pode dobrar o coração de um governante. A tua palavra diz isso, por isso nós confiamos em ti. Que o Senhor derrube toda a corrupção, derrube toda a maldade, todo egoísmo, Senhor. Por favor, pela tua graça, Senhor, liberta o nosso governo, a nossa política, a nossa nação, desses homens arrogantes que estão à frente do nosso país. Por favor, Senhor, nós te pedimos por isso. Também clamamos ao Senhor, cuida da tua igreja, que ela brilhe a tua luz nesse período, que ela seja de fato sal, mesmo em quarentena, mesmo numa pandemia, que a tua igreja seja usada pelo Senhor na vida daqueles que ainda não te conhecem, e daqueles também que são teus filhos e estão distantes, e do teu povo como um todo, Senhor. Colocamos diante de ti em especial também a vida dos enlutados da nossa igreja. Cuida, Senhor, por favor, dessa família, a família Marinho, Senhor, Saulo, Michele, Stephanie, cada um dos familiares, Senhor, a mãe da Stephanie, por favor, a Bia, sustenta o coração deles neste momento, fortaleça-os, Deus, que pela tua graça eles possam sentir o teu amparo e o teu cuidado, mesmo num momento tão difícil como esse. Também clamamos ao Senhor, Pai, pela vida da Maria, da sua família, com a perda da cunhada agora também. Sustenta pela tua graça, Pai, cada um dos enlutados, cada um dos familiares, Senhor, que estão sentindo essa dor neste momento. Nós confiamos em Ti, sabemos que o consolo vem de fato do Senhor. Palavras não são suficientes, mas a Tua presença, Pai, é tudo o que precisamos e tudo que eles precisam neste momento. Por favor, pela Tua graça, consola, conforta e levanta aqueles que estão abatidos. Também pedimos pela Tua graça, Senhor, pela saúde dos nossos irmãos que estão passando por um momento muito difícil. Então, o Sérgio que está internado, Senhor, restabeleça a sua saúde, dê o diagnóstico correto, o tratamento correto, rápido, Deus, e que pela Tua graça o Senhor possa mais uma vez fazer com que essa família testemunhe da Tua graça, da Tua poderosa mão diante de todos, Deus. Também colocamos diante de Ti a cirurgia que a Meire vai passar, Senhor, que seja uma cirurgia tranquila e que ocorra tudo dentro do esperado e que a recuperação seja rápida. Também pela amiga da Bruninha, que está ali, Pai, em gravidez de risco, está com suspeita de Covid. Pai, por favor, proteja essa vida, Senhor, que ela experimente a Tua bondosa mão neste momento. Pai, nós colocamos esses pedidos diante do Senhor porque de fato confiamos em Ti, Deus. Sustenta cada um nesse dia, Senhor, e que os aniversariantes possam também se alegrar cada dia mais na Tua presença. Todo dia, Senhor, seja um dia consagrado ao Senhor. Tanto do Samuelzinho, Senhor, que ainda está tão pequenininho, mas que cresça nos Teus caminhos e seja um homem do Senhor para a Tua glória e honra. Quanto também do Almerino, Senhor, que está ali com a Araci, e nesse momento de quarentena eles estão sozinhos, sem acesso à internet, contato muito limitado. Que o Senhor, pela Tua graça, Deus, dê a eles a alegria, o consolo, a força que eles precisam, Pai, para passar por mais essa dificuldade da vida. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, que esse culto seja adorável e agradável a Ti. É o nosso pedido em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Bom, queridos, quero convidá-los então, à medida que nós oramos por todos esses motivos, e são motivos de dor, motivos de preocupação, motivos que realmente nos afligem, vamos cantar um hino que fala justamente que o Senhor é o nosso castelo, Ele é a nossa força, e é nele que nós nos refugiamos e guardamos.
Cante então, junto com a igreja, Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os céus, a sua igreja amada. Força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos que perder, família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus. Amém. Muito bom a gente poder confiar nesse Deus que nos sustenta e nos guarda nos momentos mais difíceis de nossa vida. Ele é o nosso castelo forte, é nele que encontramos refúgio, e por isso eu gostaria inclusive de compartilhar com você esse texto nessa noite. Para onde fugir? Para onde correr? Né? Nos nossos momentos de medo, nós temos a tendência de sair correndo, e a gente tem uma pergunta: para onde fugir? Para onde correr? Salmo 139, versículo 7 é um texto que mostra a grande manifestação de Deus, o grande poder de Deus, a onipotência, a onipresença de Deus.
uma coisa que nos deixa ao mesmo tempo que atemorizados, também descansados. Eu gostaria nesse texto que nós vamos olhar hoje, pensar em duas ideias que ele fala para a gente. O primeiro é o temor que nos causa. O segundo é a segurança. E eu quero ler contigo, então, esse versículo que está aí na tua tela. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Já leu esse texto? Já ouviu esse texto cantado? Eu colocarei logo mais um hino que é exatamente esse texto cantado. Mas quando você olha para esse texto, o que vem à tua mente? O que passa no teu coração? É um texto que, sem dúvida alguma, mostra o grande poder de nosso Deus, a grande ação do nosso Deus em toda a história e em nossas vidas. E quais seriam as reações que nós poderíamos ter diante desse versículo? Eu quero olhar contigo rapidinho nele, mas ele se encontra no Salmo 139, versículo 7. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra a tua Bíblia, mexa um pouquinho nela, mas eu gostaria que você lesse comigo esse versículo de uma maneira bem específica, olhando para algumas outras passagens nesse mesmo Salmo que ali se encontram. É interessante que esse Salmo ele começa com uma afirmação e um pedido também, ao mesmo tempo, de Davi. Davi ele começa no versículo 1 falando: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele afirma: Senhor, tu me conheces do mais profundo. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, já tu a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento, presta atenção no que ele vai dizer aqui, é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Esse contexto logo direto, versículos 1 a 6, que a gente acabou de ler aqui, mostra um pouquinho do que esse versículo 7 está querendo dizer para a gente. Olha, o Senhor conhece a gente por inteiro. É basicamente isso que esse texto está falando para nós. Não existe nenhuma parte de nossas vidas que esteja oculta diante de Deus. Deus ele sabe exatamente o que se passa no seu coração e no meu. Deus ele sabe exatamente o que se passa na sua mente e na minha. Paul Washer, uma vez, numa pregação que ele fez uma pergunta. Ele falou o seguinte: olha, qual seria a sua reação se diante dessa igreja alguém colocasse e projetasse tudo o que passou na sua mente durante essa semana? Qual seria a sua reação? E ele mesmo responde essa pergunta falando: olha, se fosse eu, se fosse comigo que estivesse acontecendo algo parecido com isso, eu sairia correndo daqui e teria plena certeza que nunca mais encontraria ninguém dessa igreja. Porque, de fato, queridos, o que se passa na nossa mente e no nosso coração durante todo o tempo que nós vivemos, e se formos parar na última semana, são coisas que nem sempre, eu diria quase sempre, são ruins. Nem sempre boas e quase sempre ruins. Nosso coração ele tem a grande facilidade para não estar contente com todas as circunstâncias que nós vivemos. E nem toda circunstância é difícil demais, mas qualquer circunstância que mostra um pouquinho de dificuldade já é o suficiente para o nosso coração se esbravejar, para você e eu perdermos a paciência. Para pensar um pouquinho quantas vezes você perdeu a paciência com seu filho, com seu irmão mais novo, com seu pai ou com sua mãe. Quantas vezes nessa semana você ficou irritado ou chateado pela circunstância que nós estamos vivendo? Ou quantas vezes você chegou a julgar alguém ou a pensar mal de alguém ao ler algum post no Facebook, ao mandar alguma mensagem ou receber alguma notícia de alguém? Sabe, essas coisas todas estão no nosso coração. E é interessante, se projetassem tudo isso, e eu não estou excluindo aqui as partes mais cabulosas ou mais sinistras da nossa vida. Talvez você tenha odiado alguém, não precisamos falar sobre isso. Talvez você tenha tido pensamentos adúlteros. Talvez você tenha sido orgulhoso demais no seu coração. Coisas que muitas outras pessoas não sabem, mas você sabe.
Imagina se tudo isso fosse exposto. Qual seria a sua reação? E esse texto, ele mostra isso aqui. Versículos 1 a 6. Davi, ele está relatando que Deus, ele sabe tudo o que se passa com a gente. Quando a gente senta, quando a gente levanta para trabalhar, quando a gente está com preguiça e quando a gente não está, quando a gente pensa em falar algo e não fala, quando nós nos sentamos e levantamos, ele percebe o nosso pensamento, ele percebe quem somos, ele sabe onde estamos, ele sabe exatamente o que a gente está fazendo. Que pensamento isso traz para você? Sabe, é interessante que Deus, ele nos conhece. E alguém já disse, eu não lembro, mas Deus é a única pessoa que sabe tudo aquilo que nós fazemos, somos e pensamos. E ainda assim, o único que estende a mão sabendo disso tudo. É Ele quem nos sustenta, mesmo sendo quem somos. É isso que Romanos capítulo 5, versículo 8, por exemplo, vai dizer quando diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Essa ideia, esse sendo nós ainda pecadores, é justamente isso. Deus, ele sabe exatamente a nossa condição. Deus, ele sabe exatamente o que se passa em nossos corações, mas ainda assim ele não negou o seu próprio Filho para nos resgatar. Em um determinado sentido, esse conhecimento de Deus, ele deve nos trazer temor. E ele nos traz. Deus, ele vê tudo e sabe tudo. Isso te traz medo? Sim, em alguns momentos isso pode me trazer medo. Quando eu, de maneira consciente, me coloco e me rebelo contra Ele com os meus pensamentos e com minhas ações. Sim, isso deve me trazer medo. Olha como eu, alguém tão pequeno, posso me rebelar contra um Deus tão grande. É interessante que você vai olhar para Jonas. Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus e fugir de fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente olha para Jonas, capítulo 2, versículo 2, a gente vê que Deus está ouvindo Jonas lá no ventre do grande peixe. E Deus ouve a sua oração. Deus está presente em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Ao mesmo tempo que isso nos traz temor, Jeremias capítulo 23, versículo 24, é um texto que fala isso também. Um texto em que está havendo julgamento do povo do Senhor. E Jeremias 23, 24 diz o seguinte: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. E é interessante que no contexto anterior ele está falando daqueles que são obstinados a se rebelar contra Deus e não ouvir o profeta do Senhor. É interessante que Deus, ele fala, olha, eu conheço tudo, eu estou em todos os lugares. Eu sei do sofrimento de todos, eu sei da maldade de todos. Eu não perdi o controle, eu preencho todos os espaços da vida da humanidade. Isso deve nos trazer temor? Sim. Para onde nós podemos fugir da presença de Deus? Jonas não teve para onde fugir, ele foi lá para o fundo do buraco, ele foi para o fundo do oceano, na verdade, na barriga do grande peixe. E não, ele não conseguiu fugir da presença de Deus. Mesmo querendo a morte, ele não fugiu da presença de Deus. Mesmo buscando a morte, quando ele fala para os marinheiros, olha, me joga no mar, porque está tudo resolvido. O motivo dessa tempestade sou eu. Então, me jogando no mar e eu morrendo, essa tempestade acaba. E ele pensando, olha, eu vou fugir do Senhor morrendo. Mas não. Deus lá na morte de Jonas, Deus na possibilidade da morte de Jonas estava ali com ele e ouviu no ventre do grande peixe que Deus mesmo mandou para salvar a Jonas. Deus está presente sim em todos os momentos. Deus está presente quando José ele é jogado dentro da cisterna. Primeira coisa que saber que Deus ele está em todos os momentos, ele sabe de tudo que se passa em nossos corações, ele sabe de tudo que fazemos, todas as nossas intenções. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nos traz de fato quando nós sabemos disso, é que nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos nos colocar debaixo da presença de Deus e falar, Deus, o Senhor sabe, e eu quero me render a Ti. E quando meu coração for rebelde demais, Senhor, me ajuda a temê-lo mais. Provérbios capítulo 1 nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós precisamos ter sabedoria o suficiente
para clamar a Deus. Davi, ele clama ao Senhor e ele fala: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que alcance um coração sábio. A ideia de Davi aí é justamente falar: olha, eu preciso entender a finitude da minha vida, o quão pequena, o quão curta ela é, para que eu tenha sabedoria nos passos que eu dou. Temer a Deus é o primeiro passo. E o temer a Deus é justamente reconhecer essa grandeza dele. Mas a segunda palavrinha que eu gostaria que você se lembrasse, a primeira é temor, a segunda palavrinha que eu gostaria que você se lembrasse, quando você olhasse para esse texto, lembrasse da grandeza de Deus, é que isso nos traz segurança. Saber que Deus está em todos os lugares, e não importa onde eu esteja, Ele está ali comigo, me traz e deve trazer para você segurança. Para onde nós poderíamos fugir da presença de Deus? Desse Deus que julga, mas desse Deus também que restaura? Nenhum lugar. Ele estará presente na lama com a gente, e Ele estará presente com a gente na sua presença, na sua alegria. Nós podemos nos alegrar no cuidado de Deus. É interessante que o texto, logo depois do versículo 7, continua falando algumas coisas muito lindas. É um capítulo maravilhoso da Bíblia. Mas olha só que interessante o versículo 12. Versículo 11 e 12 diz assim: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não importa no quão escuro você esteja, no quão distante você esteja, a luz de Jesus ainda brilhará e ainda fará você ser visto por Ele. Isso nos traz segurança. Isso nos traz segurança porque não há nada que pode nos afastar da presença de Deus. E um texto muito famoso e muito lindo que nos traz essa mesma ideia é um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 8. Não sei se você já leu esse texto, mas é um texto bonito demais e eu quero aqui trazer a memória para você. Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Olha só o que está escrito aqui. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Parou por aqui? Não, eu quero ler mais um trechinho contigo. Então presta atenção nessa última parte. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que vem ao teu coração quando você lê um negócio desse? Segurança. Ele está falando aqui com os filhos de Deus. Momentos depois, versículos depois, ele ter falado, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Eu não sei o que tem acontecido com a tua vida, mas o que eu tenho para te dizer, o que a Bíblia nos mostra, é que não importa como você esteja, onde você esteja, Deus ele está aí contigo, e não só isso, nada pode te separar da presença dele. Isso deve nos trazer segurança. Isso deve te trazer segurança. Deve te trazer temor para não pecar, mas deve te trazer segurança para que, caso isso aconteça, você continue sendo segurado por Ele em suas mãos. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Não há.
Não há possibilidade de estar distante dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão em toda parte. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. E digo mais, se você continuar a ler o Salmo 139, um dos versículos mais bonitos, na minha opinião, do Salmo 139, é o que diz: os teus olhos me viram quando eu ainda era embrião, versículo 16. E todos os dias determinados para mim já tinham sido escritos no teu livro, antes de qualquer um desses dias existir. Deus, Ele tem um propósito específico para a tua vida. Deus, Ele tem um determinado tempo para a tua vida, para que esse propósito traga glória ao nome dEle. Por isso, eu quero desafiá-lo nessa noite, nesse tempo de devocional que nós estamos tendo aqui, a olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso reconhecer quem Tu és. E eu preciso me colocar debaixo dos Teus cuidados, pois não existe outro lugar. Eu preciso reconhecer que as minhas decisões não serão sábias se não forem discernidas e direcionadas por Ti. Eu preciso reconhecer que eu dependo completamente do Senhor e que minha vida está nas Tuas mãos e tem um propósito do Senhor para ser vivido. E eu quero cumprir com isso, para a Tua glória. Porque não tem para onde eu fuja, que o Senhor ali não esteja. Antes da gente orar, eu quero que você ouça esse hino, que canta esse salmo. Antes da gente orar, eu gostaria que você prestasse atenção. Ele é um pouquinho antigo, mas um hino lindo demais, que fala sobre esse Deus maravilhoso que cuida de nós.
onde poderíamos escapar da presença de Deus. Esse é um hino muito lindo, um dos meus prediletos, que canta isso, canta esse salmo. E eu não sei como é que você está de fato, mas eu gostaria muito de desafiá-lo a nessa noite, olhar para esse texto e falar com Deus, buscar o Senhor e pedir a Ele: Pai, me ajuda a reconhecer que o Senhor está no controle da minha vida. E que você nessa noite possa descansar nos braços de Jesus, como um filho, como um servo, como alguém que está experimentando o cuidado e reconhecendo esse cuidado. E não só isso, mas também dedicando sua vida totalmente a Ele. Que tal fazer isso neste momento? Quero convidá-la a fechar os seus olhos e a falar com Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, porque estamos aqui nessa noite, juntos para te buscar, para te ouvir, e num momento em que tantas vidas, Pai, estão sofrendo com a pandemia, com a perda do emprego, com a falta de provisão nos seus lares, mesmo num momento onde casamentos estão sendo desfeitos, onde pessoas estão querendo tirar a própria vida, onde relacionamentos estão quebrados, onde não há esperança para uma nação diante de um governo e diante de possibilidades de governo. Deus, nós queremos descansar na segurança que temos em Ti, de um Deus que está atento a cada um dos nossos corações, a um Deus que está atento na condição de cada um aqui, de um Deus que tudo vê, tudo sente e está com a gente por conta disso. Deus, obrigado por essa segurança. Nos ajude a temer o Senhor, nos impedindo de tomar decisões que nosso coração muitas vezes vai dizer, decisões de pecado, decisões que desagradam a Ti. E também nos ajude a descansar na segurança que o Senhor nos proporciona, ao reconhecermos que o Senhor é o Deus da nossa vida, o dono da nossa vida, e aquele que está no controle dela. Nós te pedimos por isso, Deus, sustenta cada um que está aqui nessa noite. Que seja um tempo de restauração, que o Senhor fale ao coração para aqueles que precisam se entregar a Ti e se render a Ti, para aqueles que precisam voltar e tomar os passos de volta para a Tua presença, e para aqueles que continuem firmados e reconhecendo a Tua grandeza cada vez mais. Esse é o nosso pedido que fazemos agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Queridos, uma boa noite para vocês, que Deus os abençoe. Lembrando que hoje é uma devocional, por isso um tempinho mais curto, mas esteja conosco na sexta de novo com o nosso tema para casais e louve o Senhor com as devocionais e com tudo que a igreja tem proporcionado. Busque a Deus, esteja junto com Ele e naquilo que a igreja, que o Senhor permitir que você faça pela igreja, faça para a glória e honra dEle, se aproximando ainda mais daquilo que Ele quer fazer aqui neste mundo. Amém? Deus abençoe, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, queridos. Para a cruz eu